Bares e restaurantes em Boituva, né, estavam permitidos a atender, e aí por uma recomendação do Ministério Público, o Ministério Público não tem autoridade, sugere, não tem a veemência que eu digo, ele aponta, né, ó, aquilo ali acho que não vai dar certo, é bom a justiça ponderar, né, ver se pode ou não. O Ministério Público em Boituva pleiteou e parece que levaram em consideração todos os argumentos da promotoria. Bares e restaurantes não vão. Nos primeiros dias de funcionamento, o salão continuou vazio. Dos 140 lugares, cerca de 60 estavam liberados para clientes consumirem dentro da pizzaria, mas ninguém apareceu. Isso assusta um pouco a gente, né? É um salão grande e ver tudo aquilo vazio não é alegre, né? É bem triste. As portas foram reabertas depois que um decreto municipal autorizou a reabertura parcial de bares e restaurantes em Boituva. As regras para consumo no local eram bem rígidas. As mesas vão ter indicação qual que se pode sentar ou não. E a parte de talher e de prato serão colocados somente no momento que os clientes forem comer de fato, né? Então, tomando essas precauções, vai ter que ter mais garçom, porque antigamente a gente já deixava isso tudo montado, né? A higienização com o álcool, isso daí já era corriqueiro nosso, a gente sempre fez de tudo, então isso é só manter e reforçar, né? O restante vai diminuir a quantidade de pessoas, então isso daí também acaba que facilita um pouco o nosso trabalho, né? A gente queria tudo cheio, né? Mas a gente sabe que não pode. Foram 2 meses de corda bamba. Se foram dispensadas aí, foi por volta de 8 a 9 pessoas. Ficaram aí umas... A parte de produção, ninguém foi dispensado, né? Então, vamos colocar aí que a gente tem trabalhando lá hoje umas 10, 12 pessoas. A liberação gradual animou os comerciantes, mas durou pouco tempo. 72 horas depois do decreto municipal, o Ministério Público recomendou mudanças às regras. Bares e restaurantes vão ter que fechar as portas de novo. Isso porque Boituva não está na classificação estadual que permite a reabertura desse tipo de comércio. Nossa fase dentro do quadro lá não vai atingir. A gente tentou dizer que a nossa fase se aproximaria mais da fase 3, que teria uma certa flexibilidade a mais. Mas não foi aceito, então a gente vai seguir o regulamento que está aí. Hoje, Boituva é fase 2? Fase 2, que corresponde à região metropolitana de Sorocaba. A prefeitura tinha liberado a reabertura de bares e restaurantes, de templos religiosos e também do comércio, que poderia funcionar até 8 horas diárias, bem mais do que as 4 horas autorizadas pelo governo estadual. E como Boituva ainda está na fase 2, uma das mais restritivas, várias mudanças terão que ser feitas no decreto municipal. Dentro do nosso estudo, a gente achou que se a gente abrisse um pouquinho mais de tempo, não haveria problema de aglomeração em alguns comércios, né? Essa era a nossa intenção. Mas não foi visto dessa maneira, então temos que respeitar as 4 horas. Antes tinha um horário fechado que era de 17 horas, né? Agora vai poder ser flexível do jeito que o comércio quiser, um período de 4 horas, assinando um termo de responsabilidade falando desse período dele, para facilitar, inclusive, a fiscalização. Boituva tem 62 mil habitantes, 55 leitos de enfermaria e nenhuma UTI. A prefeitura disse que vai continuar monitorando os casos de Covid-19 e fazer mudanças se houver necessidade. O próprio decreto diz que qualquer alteração mais gritante nesses números, a gente vai revogar o decreto e vai rever toda essa nova situação. Para quem finalmente abriu as portas depois de 2 meses, ter que fechá-las 72 horas depois é uma situação difícil de acreditar. Aquela expectativa de que no final de semana o movimento começaria a melhorar já foi perdida. O pessoal está acostumando já a tomar mais o cuidado, né? Já está sabendo como lidar melhor, porque no começo foi um baque muito grande, mas agora eu acredito que aos poucos vamos retomando, né? Vamos trabalhando para retomar, porque também parado de tudo não dá para ficar, né?